Nós continuaremos agora com o tema Plano Anticatástrofes, o papel do helicóptero. Para falar sobre o assunto, nós vamos receber o Coronel Bombeiro Militar Elcio Alves Barbosa, do SENAD, da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil. Por gentileza, Coronel, bem-vindo. Bom, boa tarde a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a Elibraz por este evento, por estar organizando um evento de tamanha relevância e importância. É um tema bem discutido e que tem um mercado adiante aí por crescer, né? As discussões são longas. Então, nós que estamos aí há muito tempo nessa área, sabemos o quanto isso ainda tem por desenvolver. Eu sou oficial do Corpo de Bombeiros e aí eu queria também já fazer um registro aqui de como nós estamos no caminho lá no Corpo de Bombeiros, né? No caminho certo. O senhor Ralph comentou no início acerca de dificuldades na infraestrutura, na escolha de médicos, na escolha de aeronaves, e são coisas que nós nos deparamos e passamos desde 1996, quando nós começamos lá com o esquilo, a dificuldade de botar a maca de recém-nascido, a tripulação que não era adequada, se a gente voa monopilotado, se não voa monopilotado, se as pernas do paciente ficam para fora, se ela entra no lugar do 2P. E isso foi evoluindo quando, em 2005, nós adquirimos o SC135. Então, foi uma novidade no mercado parapúblico e motivo de alegria, ao mesmo tempo de tensão, por conta dessa novidade. Quanto custa, se isso é de fato algo que vai surtir efeito. E de tudo que foi dito, a gente vem constatando que foi um ganho enorme. Nossas tripulações hoje são bem especializadas, nós temos uma sinergia fantástica com o SAMU, voamos com médicos do SAMU, médicos do bombeiro, voamos com enfermeiros também do SAMU. Então, é uma operação que ela tem um nível de qualidade fantástico, né? O Portela está aí, temos o Jordano, que é médico de lá também, Vilela, e trabalhos que eles desenvolvem que são bem interessantes e fantásticos de se conhecer, né? São muitos cases. O voo noturno, que foi comentado agora há pouco, que a gente fazia meio que lá atrás, né, com o uso de farol de busca nas áreas mais remotas, e hoje em dia eles têm lá uma coletânea que tem os locais já pré-determinados e tem como fazer os pousos mais seguros. Então é só esse breve relato, mas hoje eu não vim falar sobre isso não. Eu estou atualmente trabalhando na Secretaria Nacional de Defesa Civil, e lá eu exerço o cargo de diretor do Centro Nacional de Gerenciamento de Desastres, né? Ele fica na Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil, que é uma secretaria do Ministério da Integração. Então, essa é a nossa estrutura. Dentre as 5 secretarias, ela se encontra aqui embaixo, né, que faz parte da estrutura orgânica do Ministério da Integração. A nossa política de defesa civil, ela tem como dever, né, a União apoiar os estados e municípios nas ações de defesa civil, e tudo isso de forma integrada e articulada com os objetivos de prestar socorro e assistência à população que é atingida pelas calamidades. Para tudo isso, nós temos um sistema, né, que planeja, articula e coordena as ações de defesa civil. E a secretaria é o órgão que faz a articulação, a responsabilidade de conversar com todos os entes municipais e estaduais para a gente fazer essa organização e atender a população atingida. Esse é o sistema. Dentro do governo federal, nós nos articulamos com toda a estrutura de governo, Ministério da Saúde, Ministério da Defesa, da Justiça, a Agência Nacional de Águas. Então, são vários órgãos para integrar isso daí aos estados e municípios. Tudo isso para que a gente tenha um atendimento mais efetivo à população, né? Então, toda essa engrenagem, ela gira de forma a prestar
um atendimento melhor nas catástrofes. Então, a Secretaria ela atua desde o pré-desastre, né, nas ações de prevenção e mitigação, na resposta aos desastres e no pós-desastres. Embaixo nós temos cada departamento que atua dentro de um determinado momento da ocorrência do desastre. A área de prevenção, a área a qual eu sou diretor, a área de resposta, a recuperação, o departamento de reconstrução e o departamento de articulação e gestão. Então, isso tudo para fazer a gestão de risco, no momento que é antes do desastre, e o gerenciamento do desastre nos momentos que é pós a ocorrência. Este é o Centro Nacional de Gerenciamento de Desastre. Lá nós temos essa sala, que é o Centro de Monitoramento e Operações. Nós trabalhamos aí com engenheiros, né, civis, químicos, hidrólogos, florestais, meteorologistas, tudo isso em 24/7 para responder aos desastres e às ocorrências que nós temos no país. A resposta ela é feita por meio do envio de kits, transferência obrigatória. O que significa isso? É a modalidade pelo qual é repassado o recurso. Então, os municípios que têm a situação de calamidade ou de situação de emergência decretada, eles recebem recursos por meio do cartão de pagamento. Então, é um recurso rápido, né? Então, um exemplo agora em Pernambuco e Alagoas, a ocorrência foi de sexta-feira, na outra sexta, Alagoas tinha 13 milhões e Pernambuco tinha 17 milhões para as ações de assistência. Então, a modalidade é a transferência obrigatória que nós chamamos no governo federal. Temos um protocolo dos ministérios, da integração da defesa e da saúde, que possibilita a atuação entre vários órgãos, sobretudo acionamento das Forças Armadas. Então, mais adiante, nós vamos comentar um pouco que, hoje, as aeronaves que são utilizadas nas ações de defesa civis, elas são das instituições, Corpo de Bombeiros, Polícias Militares e das Forças Armadas, principalmente por meio desse protocolo. Os kits que nós temos são limpeza, higiene pessoal, água mineral, alimentos e dormitório. Isso nós temos uma ata de registro de preço da ordem de 1,5 bi e para dar o socorro e assistência aos 5.600 municípios. Isso daí é gerenciado por nós e nós repassamos aos municípios à medida que eles vão sendo atingidos pelos desastres. Assistência humanitária, isso é um caso que aconteceu lá na enchente do Rio Madeira, em 2015. Nós mandamos recursos para possibilitar o transporte de alimentos, né? As balsas ali eram caminhões que estavam indo para o Acre estava ilhado, então ele precisava de caminhões para serem transportar a parte de assistência, comida e toda a subsistência do Estado. O avião da Força Aérea, da mesma forma, também levando equipamentos e kits, medicações para atendimento. Deslizamento de Salvador, 2015. Isso foi um outro atendimento, outra atuação que nós prestamos. Isso daí resultou de 25 mortos, né, uma calamidade de fato, as pessoas moram em áreas de risco e acontecem os deslizamentos de terra. Isso tudo eu estou passando para que os senhores entendam qual é a atuação da Secretaria. Mais adiante eu vou falar um pouquinho de como a gente pode ampliar esse horizonte com o uso de aeronaves. Lá em Santa Catarina, Xanxerê, né, aquele famoso tornado também que teve lá em 2015. Então, essa foto é uma foto emblemática, que foi uma antena que foi lançada e ela passou de raspão nesse prédio, aí, uma antena de telefone. Esse ginásio foi todo destruído também, tá, por conta desse tornado. No Amazonas, isso daqui também foi a cheia, 2014, tá? Inundação do Rio Madeira e como fica lá em Manaus. Rondônia, nós montamos essas barracas lá também para atendimento e alocação das comunidades que tiveram suas casas inundadas. Qual que é o planejamento da Secretaria, então, para atender essas demandas? O que a Secretaria pensa em fazer para atender um país
desse tamanho, com 5 regiões, cada uma com um diferencial. Região norte com inundações, região sul com eventos mais severos, granizos, vendavais, tornados, chuvas intensas. Como que a gente pode se preparar para prestar esse atendimento? Então, recentemente, esse decreto 8.980, agora de fevereiro, criou o Departamento de Operações em Desastre. Por quê? A secretaria ela era muito focada, ainda é bastante focada no repasse de recursos, ou seja, a gente transfere dinheiro. O meu setor lá ele é praticamente um banco. Então, todo dia a gente pedindo dinheiro para a Operação Carro-Pipa, para os desastres que acontecem na região sudeste, na nordeste. Então, é muito dinheiro que vai passando, mas a gente não tem ninguém em campo. Então, essa demanda trouxe a necessidade de criar esse departamento, que é o departamento que futuramente tem a pretensão de concentrar os recursos materiais e humanos para atendimento no local das ocorrências. Então, os recursos materiais que são previstos são aviões e helicópteros e todo o material de combate a incêndio, transporte aeromédico, busca e salvamento para fazer face a essas ocorrências. E também os recursos humanos, em princípio, os corpos de bombeiros militares, pela afinidade que eles têm com as atividades de busca e salvamento, estruturas colapsadas, transporte aeromédico e toda a área específica que está relacionada aos desastres. Então, como que isso daí tem desenhado lá na secretaria? A ideia é que nós montemos 5 bases, uma em cada região, e cada base dessa contemple um conjunto de materiais. Então, cada uma delas, em princípio, vai ter um avião, um helicóptero e equipamentos com tropas para responder aos desastres naquela localidade. Então, estrategicamente, elas estão colocadas nos locais onde tem uma centralização, ou junto a uma capacidade também de cada estado, né? E isso vai ser um investimento que, em princípio, está orçado aí da ordem de 400 milhões de reais. Tá? Sabemos que a condição atual ela não é tão adequada, o governo federal não dispõe desse recurso, mas é um projeto que está em andamento, de modo que essas aeronaves e todos os equipamentos eles possam ser empregados nessas regiões. Cada região tem uma característica, como eu falei adiante. Lá atrás, região norte, são inundações, locais de difícil acesso, pessoas isoladas, pessoas alagadas, alagações, como eles chamam. Região nordeste é uma área que é menos suscetível. Agora, recente, nós tivemos aí Alagoas e Pernambuco, mas não é algo comum de se ter chuvas tão intensas assim. Na região centro-oeste também não é algo tão comum, exceto no Mato Grosso do Sul e Mato Grosso, que eventualmente tem uma temporada de chuvas. E, sobretudo, região sudeste e sul, que aí sim, 80% dos nossos eventos mais severos eles estão concentrados na região sul e sudeste do país. Então, isso vai ser montado uma estratégia, isso é um projeto bem inicial ainda, para que a secretaria ela possa dispor de meios, de recursos, materiais humanos, para prestar atendimento às ocorrências de desastres. Então, o que isso traz de benefícios para o governo federal? Fortalece o sistema de proteção e defesa civil ele fica fortalecido, porque você tem um órgão de operações, hoje nós não temos, apoia o governo federal com um comando unificado, isso é muito importante. Nós tivemos algumas experiências de atuação onde você tem uma série de pessoas querendo ajudar, mas você não tem um comando unificado dando as direções e colocando quais são as diretrizes para atender ao local de desastre. Amplia a capacidade de resposta dos estados e municípios, garante assistência qualificada e traz equipes especializadas com treinamento necessário a prestar o atendimento aos desastres. Atender um desastre é diferente de atender a ocorrência de trauma, a ocorrência de acidente de trânsito, os resgates, ao que a maioria dos senhores estão acostumados. Para os estados e municípios, então você tem um órgão com equipes especializadas, que você pode dar o apoio, pode trazer todo o know-how de material, de médicos, de equipamentos, onde muitas vezes não tem.
Agora, em Alagoas, eles estavam com muitas dificuldades, não tinham materiais, não tinham equipes e faltava uma coordenação. Então, nós no Brasil ainda temos uma carência de coordenação unificada para atendimento aos desastres. Isso ainda é uma carência que a ideia desse departamento que ele foi criado. Técnicas eficientes de salvamento, nós sabemos que tem vários estados com capacidades excelentes aí de treinamento de efetivos com treinamento de estrutura colapsadas, mergulhadores de resgate, tem a parte de salvamento em altura, salvamento terrestres, enfermeiros, médicos, que isso pode ser montado um grande grupo, que é a ideia do projeto, para que eles possam ser deslocados para os locais de desastre. E, sobretudo, uma qualificação unificada, então, para que todo mundo possa trabalhar com defesa civil. O objetivo é que trabalhemos com defesa civil e agregue o conhecimento de todos, em cada um na sua área, para que essas pessoas sejam, de fato, contempladas com esse atendimento. E, nesse caminho todo, como que o helicóptero pode auxiliar, né? Quais são os tipos de ocorrências que nós encontramos onde o helicóptero pode nos auxiliar. Isso daqui é em Rondônia. Então você tem várias pessoas que ficaram isoladas, pessoas que muitas delas conseguiram sair, e muitas, por vezes, resistem a sair. Eles têm umas coisas que eles chamam de marombas, que eles vão subindo o piso das casas e eles vão chegando, morando até o último instante, eles ficam nas casas. Eles não saem até porque não tem para onde ir. Então, isso é um local que o helicóptero consegue chegar. Nós conseguimos chegar aí com o helicóptero lá do Acre, né, para ver essa situação, e é algo que você não tem acesso de barco, você não consegue ter essa visão, tá, se não for de um helicóptero. Então, uma aeronave ela tem esse potencial, um helicóptero, de chegar e de entender e verificar se ainda tem população que não quer sair, de eventualmente efetuar um resgate, retirar pessoas, levar alimentos e prestar o atendimento a essa população isolada. Esse evento aí foi também lá em Roraima não, em Rondônia, lá no Rio Madeira. Então, os caminhões eles tentavam passar até o último instante. Essa aí, a BR-364, ela é a única que dá acesso lá ao Acre. O Acre ele ia ficar isolado se essas águas subissem. Então a água chegou em determinado momento a subir 2,10 metros. Os caminhões eles passavam com água próxima ali ao para-brisa. Então eles passavam sempre juntos e para que eles pudessem ter um guiando ao outro. Não dava muito para ver a pista, né? Então também foram imagens que nós captamos do helicóptero também, né, para ver o que estava acontecendo de fato. Como é que você chega, alcança um local desse se você não tem uma disponibilidade de uma aeronave, de um helicóptero, para prestar esse tipo de apoio numa busca de rotas alternativas ou até algum tipo de salvamento de caminhões que fiquem parados aí. Tinha uma outra foto, eu não trouxe, mas tiveram uns 2 ou 3 caminhões que ficaram pelo meio do caminho, porque apagou e a água tomou conta do motor e eles tiveram que largar lá, carga perecível, acabou perdendo toda nessa inundação. Isso aqui foi em Rio Branco, foi na mesma época também, né, em 2015, então foram 184 bairros atingidos. Como é que você consegue ter uma visão disso se você não tiver um helicóptero disponível, dedicado a esse tipo de atividade? Então, eventualmente, você vai ter pessoas ali com dificuldade de locomoção, idosos, crianças, apesar de terem os barcos andando por aí, né? Mas é algo muito grande, muito extremo, né? E que a todo momento a gente está exposto com todas as mudanças climáticas que o mundo vem passando, né? Isso daqui foi uma foto, se eu não me engano, foi lá pela Bahia também, um enorme deslizamento de terra. Então isso daí afetou toda aquela população ali, eu acho que morreram 15 pessoas aí também. Então são coisas assim, né, desastres que nós temos que acontecem e a gente não tem dimensão, né? Aqui são barcos, são casas afetadas no Rio Grande do Sul, da mesma forma. A água invade as casas e as pessoas têm que sair, têm que ser retiradas. E como é que faz com quem tem necessidade especial?
pessoa de cadeira de rodas que não teve tempo de sair, pessoas idosas, pessoas que moram sozinhas em casas. Então, já teve casos de que a pessoa ficou em casa, ela foi meio que se rastejando, ficou em cima da mesa e passaram os bombeiros navegando lá e foram retirando essas pessoas com dificuldade de locomoção, né? O transporte aeromédico hoje nós utilizamos as Forças Armadas. Então, isso daqui na foto de baixo foi um transporte que foi feito lá em Minas, também no final de 2013 para 2014, tiveram aquelas chuvas enormes lá, então nós usamos por volta de 8 a 10 aeronaves da Força Aérea, Marinha e Exército. Foi uma operação bastante grande, o emprego de várias aeronaves, tempo ruim, associado à falta de controle aéreo, falta de despacho no local do evento, por volta do 5º dia, já com alguns quase o risco de colisões, tivemos que montar lá um centro uma espécie de uma torre para despacho e controle das aeronaves, né? Então, faltava uma regulação médica, alguém para controlar para onde iria a aeronave, para onde a aeronave tinha que fazer, onde tinha que levar comida, né? Teve um fato assim, interessante que aconteceu, que a aeronave foi para deixar os médicos para fazer um atendimento e depois ela não sabia mais se tinha buscado ou não, e acabou que o médico e o enfermeiro ficaram no local, voltaram no dia seguinte de ambulância e tudo falta de controle, né? Então, problemas no abastecimento, mau tempo, uma série de fatores que nos trouxe a colecionar essas experiências para que a gente pense que é importante ter um departamento que você vá até o local, que você tenha toda a estrutura para controle, para comando, né, que centralize nas operações de desastre. Uma coisa é você lidar com um evento que você tem um desastre com 5, com 10, com 8 caminhões, e algo mais controlado. Aqui não, aqui você tinha por volta de 10 municípios atingidos, você tinha várias aeronaves, cada um demandando a aeronave para ir para um lugar, e ninguém sabia qual que era a finalidade. Uma hora era assistência humanitária, outra hora era trazer enfermos, outra hora era levar médico, outra hora... Então, são fragilidades do sistema que nos trouxe a repensar a secretaria como um todo e ter um departamento que pudesse tratar dessa área de operações, a parte de campo, né? Então, cada instituição tem a sua expertise na área de busca e de salvamento. Agora, quando você junta interagências e você tem uma dificuldade, nós temos uma dificuldade de integrar várias agências, várias instituições, Exército trabalha de um jeito, Bombeiro de outro jeito, Marinha, Polícia Militar, Polícia Civil. Então, esse departamento ele tem essa pretensão de agregar essas instituições e ter esse atendimento prestado. Então, ela exige, a resposta ao desastre exige mobilização, né, e empregos eficientes de recursos humanos, materiais e financeiros. E o helicóptero é uma ferramenta versátil e potente que ela pode produzir efeitos, né, fantásticos no atendimento aos desastres. Então, esse é o potencial que nós entendemos, a Secretaria entende, que as aeronaves, aviões e helicópteros podem trazer nas calamidades que nós temos aí pelo país. Eu agradeço pela atenção e estou à disposição para as perguntas. Perguntas para o coronel? Microfone aqui. Pode. Ele, depois ele. Boa tarde. Alô. Nos Estados Unidos, depois do Mississippi, eles fizeram algo que mudou muito a história do desastre lá. Eles instituíram que todos tinham que responder com SCI. Isso veio do governo federal. Então, nenhum lugar recebe Receita Federal se ele não tiver implantado SCI. Vocês estão programando algo assim ou não? Essa vai ser a ferramenta utilizada para agregação, é o sistema de comando de incidentes, para agregar todas as agências que forem atuar no desastre. Então, dentro da capacitação e qualificação que nós colocamos, quem
for prestar atendimento ao desastre, vai ter que conhecer a ferramenta, os princípios, lá os 9 princípios do SCI, para que ele preste o atendimento da forma adequada. Então, se não conhecer a ferramenta, né, acontece o que a gente vê hoje. Você não tem um planejamento, tem a parte operacional, a parte de ligação e consegue alcançar os princípios do SCI. A gente está buscando que, quando a intenção disso é criar uma força que chamaremos, enfim, de Força Nacional de Defesa Civil, alguma coisa, e ela venha com alguns princípios, e no decreto ele já qualifique que a comunicação vai ser por meio do SCI, né, o Sistema de Comando de Incidentes. Elcio, fazer uma pergunta. Nessa criação do departamento, teve a criação da SEG dos 6 CCs, do Centro Integrado de Comando e Controle. E a gente sabe que ele teve uma finalidade de implantação durante a Copa, e depois a gente sabe também que ele evoluiu, alguns de forma extremamente positiva e avançou, outros nem tanto. Nesse departamento que vocês estão estruturando, vocês pensam em absorver um pouco do que foi construído dos 6 CCs, do Centro Integrado de Comando e Controle, para a Copa, e aproveitar o que se tem de expertise, de infraestrutura já instalada, basicamente em todos os estados brasileiros? Vocês estão trabalhando com essa possibilidade ou não? Em princípio, a gente não está trabalhando com essas estruturas dos CICCs. Eu sei que em Minas Gerais a Defesa Civil já está utilizando a estrutura lá, e eu acho que lá no Rio de Janeiro e tem alguns outros locais que estão utilizando essa estrutura. A estrutura que eu tenho lá no Centro Nacional, ela tem essa possibilidade de videoconferência e tem toda a parte de comunicação que pode fazer essa interligação. Então, isso é para um segundo momento, que eu acho que sem dúvida pode ser implementado à medida que os estados venham a demandar, né? Então, o nosso pensamento, em princípio, aqui é mobiliar essa força, esse departamento com estrutura operacional de campo, materiais, equipamentos e pessoal, e, numa sequência, o Centro Nacional de Desastre, que já tem instituído, ele pode ligar a cada estado, que se assim o estado achar conveniente. Então, isso é um grande desafio, porque o país, a gente tem enormes diferenças aí de norte a sul e nordeste. Mas é uma possibilidade que ela não foi considerada, mas, sem dúvida, é algo a se pensar, com certeza. E é uma política do governo federal, né? Sem dúvida. E a outra pergunta é com relação às aeronaves. Você colocou das aeronaves das Forças Armadas e das polícias e corpos de bombeiros. E as aeronaves civis? A gente sabe que nessas situações de desastres naturais, as aeronaves civis são empregadas. Vocês estão abrangendo também a possibilidade de inserir aeronaves civis também, né, privadas, né, aeronaves civis privadas nessa estrutura ou não? Ou isso vai demandar algum tipo de custo que vocês não têm essa previsão? Não, em princípio vão ser só as militares da estrutura governamental, né? As aeronaves civis virão no segundo momento com a qualificação e capacitação dentro do sistema de comando de incidentes, dentro de qual é a tripulação, qual é a capacidade que essa aeronave traz para nós, porque o que a gente tem verificado é que todo mundo quer ajudar no desastre, né? Quem tem essa cultura de bombeiro voluntário, de ajudar, é toda a região sul e sudeste. Sudeste nem tanto, região sul, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, eles recebem donativos, eles fazem os atendimentos. Agora para a região nordeste, norte e até sudeste, isso já não é tanto cultural. Então, esse departamento ele vai ter essa difícil missão de organizar os órgãos do governo, os órgãos governamentais, e trazer as organizações civis, aeronaves, as pessoas que querem ajudar, para que você tenha um atendimento de qualidade, né? A dificuldade que nós enxergamos é que, se todo mundo quiser ajudar, principalmente com aeronaves, você imagina, nós tivemos 9 aeronaves das Forças Armadas trabalhando em Minas e Espírito Santo. Quase tivemos alguns acidentes. Então, se não tiver coordenação, comunicação, então tem que estar tudo coordenado, mas é um momento posterior. Mais alguém? Então, eu vou pedir, por gentileza, uma salva de palmas para o Coronel Elcio.